Bem-vindos ao PG Trabalhista ao Vivo, nosso programa semanal ou quase semanal, onde a gente traz aqui um tema relevante do direito do trabalho, né? Tanto para empregados quanto empregadores. E esse tema da semana é banco de horas. Sim, a gente já abordou o banco de horas num dos episódios anteriores, falando sobre hora extra, mas hoje a gente vai abordar especificamente o banco de horas. E durante o episódio, para vocês ficarem até o final, a gente vai falar dos impactos tanto no empresário quanto no empregado. A gente vai falar do impacto humano, do impacto jurídico, do impacto financeiro, né, que é muito relevante tanto para o empregado quanto para o empregador. Talvez seja o que mais pesa, né? Talvez seja o que mais pesa. Às vezes também o lado humano pesa mais. A gente vai ver que esse instrumento ele serve muito ali para a gente ter dirigir a empresa de uma forma que seja mais humana. Os instrumentos trabalhistas eles têm esse impacto financeiro, quando mal utilizados pode dar uma grande conta, quando bem utilizados, além de economizar, tu pode ter uma melhor relação entre teus empregados. Então tem que saber usar o instrumento também pensando nisso, para ter sustentabilidade ali na relação de trabalho, né, na empresa, ter um ambiente tranquilo. Então hoje a gente vai trazer esse tema, visando aí cada vez trazer temas mais pontuais, dar instrumentalidade, situação prática e no final de tudo ajudar vocês a ter uma relação de trabalho melhor, seja como empregado, seja como empresário. Empresário, né? Então, perfeito. O que é o banco de horas, Lídio? O banco de horas ele é um instrumento utilizado para que tu compense horas em um prazo maior. Porque o que acontece? Se eu não tenho um banco de horas, a partir do momento que a pessoa tem hora extra, por exemplo, ela trabalha em hora extra, trabalha em sobrejornada, eu posso compensar essa jornada no outro dia, por exemplo, ou dentro do mesmo mês. Mas eu só posso fazer essa compensação naquele mês. E se for um mês lotado de demanda, eu vou ter que acabar pagando essa hora extra, ao invés de, por exemplo, poder compensar em um outro mês que a demanda já não é tão grande, que a demanda está mais tranquila, e eu poderia compensar essa sobrejornada que teve um mês em outro. Então, quando eu não tenho banco de horas, eu sou obrigado a compensar no mesmo mês. E se eu tiver um banco de horas, eu tenho essa possibilidade de compensar as jornadas que ultrapassaram a jornada comum estipulada do empregado para um momento posterior. Então, mas tem limite esse banco de horas? Por exemplo, eu posso usar ele para deixar o empregado fazer hora extra quanto tempo na minha empresa? E, por exemplo, em quanto tempo, qual o prazo máximo para eu fazer essa compensação, por exemplo? Não tem limite e não tem limite, tá? O limite é o seguinte, eu posso ter banco de horas perpétuo, vou sempre guardando ali. Mas, por exemplo, a hora que eu guardei hoje, se eu guardei a hora hoje, olha, o funcionário fez hora hoje. Essas horas de sobrejornada estão dentro do prazo de 6 meses. Ele tem que compensar em 6 meses essa hora de sobrejornada. Então, ele trabalhou a mais naquele dia, a partir daquela data ele tem 6 meses para compensar essa jornada. Daqui a 6 meses ele fez uma sobrejornada, passou do horário comum. Ele tem daquela data lá, até o próximo 6 meses. 6 meses para compensar aquela jornada de lá. Então é de acordo com o período que tu acumula essa hora extra, essa sobrejornada, para tu compensar lá na frente. Além de tu perguntar se tem limite assim de usar, né? A gente tem um limite legal, teoricamente 2 horas extras, é o limite constitucional. Então na Constituição diz assim, a gente tem o limite constitucional de 2 horas extras por dia. No entanto, é possível ultrapassar, isso não é um problema. O problema é a recorrência. Se eu estou constantemente ultrapassando 2 horas extras por dia, isso pode acabar influenciando no lado humano da coisa. E o lado humano é acabar colocando esse empregado em excesso de muito trabalho, de não poder se desligar da empresa. Toda hora ele está fazendo sobrejornada, todo dia, mais de 2 horas. E aí isso pode gerar um dano, que a gente chama de dano existencial, pode gerar ali um excesso que comprovado muito facilmente por folha de ponto, por registro de telefone ou até por colegas, né? Ele pode ir à justiça reclamar o fato de ter trabalhado em excesso demais. Então a gente tem que ter um excesso, mas tem que ter um controle ali por essas outras circunstâncias. Né? Na Constituição, 2 horas extras. Mas passou um dia 4 horas extras. Depende muito de qual é a jornada daquela pessoa. Se era 8 horas, se é uma jornada de 6, né? Dependendo de qual é a função que ela faz, se a função é de risco, se a função não é de risco. Então tem algumas variáveis nesse sentido, então não dá para ser taxativo, mas a gente tem que ter o bom senso. Todo mundo que a gente atende, a gente também fala sobre isso. Vamos ter bom senso.
Não pode só ficar, o que a lei diz? O que a lei diz? Calma, bora ter bom senso. O que tu acha sobre isso? O que tu pensa sobre isso? E como é que tu acha que vai ficar a relação de vocês se tu ficar exigindo hora extra demais todo dia desse cara? Não tem outro modo? Porque como a gente mostrou aqui, se tiver um modo pontual, é um mês de excesso, a gente precisa ali para agariar sucesso. No outro que não for tanto, a gente consegue compensar e o empregado fica ciente do motivo de cada período, né? Aqui a gente está trabalhando por uma meta. Aqui já aí, se tem meta sempre, não tem uma aparentemente ele está sendo super explorado. Aí a gente tem que ter que tomar cuidado. Não sei se a minha visão é a certa, mas pelo que tu falou, parece que o banco de horas só beneficia o patrão, o empregador. Não. Porque o que acontece? O banco de horas, quando o trabalhador realiza esse banco de horas, ele tem a oportunidade, aí vai também do discernimento desse chefe. Pode ser que o banco de horas acabe virando prejuízo para o empregado? Pode. Por quê? Porque aí o cara faz uma jornada excessiva e chega em determinado momento e não consegue tirar essas folgas adequadamente. Né? Coloca uma folga ali no meio da semana aleatória e aí o funcionário vai ficar entristecido. Ele se dedicou por um período e aí o momento de folga dele é um momento que ele não pode usufruir, porque a família dele está trabalhando, porque não tem nada para fazer, assim, todo mundo está trabalhando, os amigos estão trabalhando, não tem como se deslocar para outro lugar, diferente de tu usar essa compensação, por exemplo, numa sexta-feira, numa segunda-feira, porque receber monetariamente o valor de hora extra nem sempre te permite usufruir do tempo. Do tempo que tu está ganhando ali em descanso, em poder, né, pegar teu salário e utilizar no momento que tu pode usufruir desse lazer, desse descanso e tudo mais. Então, quando a gente fala de banco de horas, tem muito a ver com o lado humano do funcionário que vai poder usufruir de momentos especiais, seja momentos com a família dele, olha, posso faltar tal dia, e aí vai organizar isso daí para, sei lá, aniversário da filha, aniversário da mulher, aniversário do pai, aniversário de alguém que seja importante, e ele não pegar uma falta por causa disso, entendeu? Então a gente tem essa possibilidade aí, com um bom senso, de aplicar o banco de horas numa perspectiva e valor muito maior do que o dinheiro. A gente tem esse lado. Entendi. Então o ideal seria formalizar o banco de horas, mas alinhando isso a uma política que faça com que o empregado se sinta valorizado, por exemplo. Com certeza. Porque é uma via de mão dupla. Não dá para só um ganhar, porque se só um ganhar, vai ficar discrepante a balança e, inevitavelmente, isso vai acabar acarretando num impasse. Não é o que a gente quer. A gente quer criar um ambiente saudável, todo mundo trabalhar e a empresa continuar de forma saudável. A empresa, no fim das contas, a gente tem muito uso de inteligência artificial hoje, ferramentas novas, mas no fim das contas, o lado humano faz diferença. Faz diferença, né? Para ter uma Até porque alguém tem que guiar a IA, né? Exatamente. Tem isso. E aí precisa ser alguém que eles tenham uma boa relação. Sim. Como faz para a gente regulamentar isso numa empresa? É automático, por exemplo, olha, estamos fazendo banco de horas. Não. Tem um procedimento. Tem que fazer o contrato. Discriminando como é o banco de horas. Tem que fazer o registro adequado. Tem que ter uma forma de registrar. Hoje em dia tem aplicativo. Tem vários sites com aplicativo de registro de hora que faz no celular mesmo. Pode usar um celular como totem. Ou pode usar vários celulares, o empregado vai ali registrando, tem modo de fiscalizar, tem modo de fazer isso offline. Então tem vários aplicativos que podem fazer isso, só pesquisar no Google mesmo, que são vários, que são inclusive certificados pelo TRT, aceito pelo Tribunal do Trabalho. Então, num possível processo, tu consegue colocar aquilo ali como prova, por exemplo, que não, olha, eu paguei o que era certo mesmo, porque está aqui o registro. Exato. Também tem a situação, por exemplo, de a pessoa saiu e tinha hora lá, aí vai ter que pagar na rescisão essas horas extras com acréscimo de 50%. O banco de horas ele evita esse pagamento de acréscimo de 50%. A pessoa trabalhou uma hora, ela descansa uma hora e tu tem essa possibilidade de não pagar esse acréscimo, né, e compensar dentro desse prazo de 6 meses. Sim. Pode utilizar até, por exemplo, perto das férias da pessoa. Então, tem muitas formas aí de utilizar de forma benéfica que o empregado vai se sentir beneficiado muito mais do que recebendo um acréscimo de 50% daquela hora específica de trabalho. Sim. Porque imagina, 2 horas de trabalho, ou 8 horas de trabalho, ele vai receber 8 horas de acréscimo de 50%. Talvez não modificasse tanto a renda dele, né? Pontualmente, mas 8 horas
de descanso, um dia de folga. Copa do Mundo tá vindo aí, tu dá uma folga no... Perfeito. Pós-jogo do Brasil, realmente... se não for trabalhar com evento, é uma coisa a se utilizar. São momentos como esse que a gente utiliza a folga, carnaval e etc., que não são feriados propriamente, a gente pode utilizar. E tu fizeste outra pergunta também, eu acho que eu até fugi um pouco do tema, que tu perguntaste. Eu perguntei a questão do registro. Ah, tá. A gente tem que fazer o contrato, tá, do banco de horas para assinar que está estabelecido o banco de horas. Às vezes tem que homologar em sindicato, né, explicando, nem sempre. Tu consegue fazer diretamente com os empregados, tendo um regimento interno, tendo um contrato que fala que esse banco de horas está instituído e mostrando as regras para eles. Né, falando, olha, você vai trabalhar 1 hora, compensar 1 hora, né, essa soma em 6 meses vai ser compensada. Então, toda essa circunstância, ela é levada tem que ser discriminada contratualmente para que ele tenha ciência de como é estabelecido o banco de horas, como funciona, para que ele saiba como funciona ali a organização da empresa. O empregado tem que estar ciente de todos esses parâmetros, da instituição e dos regramentos e como funciona. Tá? E, por exemplo, eventualmente, olha, se a gente não fizer a compensação no período de 6 meses, você vai receber o pagamento com acréscimo de 50% das horas que estiverem lá. Estiverem acumuladas lá e você não conseguiu retirar. Então, só que, de novo, esse banco de horas tem que ser escrito. Se eu não fizer esse banco de horas escrito, institucionalizado, eu só posso fazer a compensação. É como se fosse um banco de horas, mas num prazo de 1 mês. Né? Que tem controle só de 1 mês. Mas eu acho que a questão é que a compensação acaba por ser algo muito rápido, não acaba não beneficiando tanto a empresa, porque, por exemplo, ela não consegue ter esse ciclo de compensação. Porque imagina, momentos de pico e botei todo mundo para trabalhar mais no Natal e quando é do Carnaval, por exemplo, que as pessoas vão para o balneário, viagem, etc., eu consigo compensar. Não pode fazer isso porque não poderia, porque ia ter que ser no Natal. Exatamente. Então precisa do banco de horas para poder fazer isso, justamente para estender essa compensação. Que aí fica interessante, né? E também para o funcionário, como tu falou, ele vai ter um acesso ali, mas quando chegar o período, porque Natal é feriado, vai ter o feriado Natal, vai ter feriado novo, mas quando chegar Carnaval não é feriado e ele pode usar essa compensação. Né? E não poderia, se não tiver banco de horas, ele não vai poder utilizar essa compensação, porque ela vai ser paga. Sim. E aí ele falou, mas eu preferia a folga. Mas não dá mais, porque não tem banco de horas, então só tem regime de compensação. Aí fica complicado. E fica complicado até, por exemplo, olha, Carnaval, então eu trabalho mais no período pós-carnaval. Pô, tá cansado do carnaval, tá? Então exige um gás aí, não dá para compensar todas essas horas também de uma vez, de um dia de trabalho, até porque tem um limite constitucional, então ele não consegue aumentar a jornada dele no dia seguinte. Eu vou trabalhar duas jornadas, 16 horas. Para compensar uma folga. Não pode, porque aí o empregador ia acabar estando em risco por estar colocando o empregado nessa situação, é proibido, né, que é contra a saúde dele. Um contrato que já está acontecendo, por exemplo, uma empresa que, por exemplo, não tem política de banco de horas, ela consegue implementar ou aquilo tem que ser desde o início da... Não, consegue implementar. Consegue implementar no meio do caminho. Consegue, não tem problema. E exatamente porque ele não é um prejuízo, ele é visto como uma organização, faz parte do poder diretivo da empresa, ela está evoluindo, né, tem mais domínio sobre os momentos de pico, os momentos de não pico, justamente para fazer esse tipo de coisa. Juridicamente, ela não vai ter problema nenhum, desde que, como eu disse, esteja institucionalizado da forma adequada, seja repassado adequadamente a eles e tudo mais. O que acontece é que tem uma norma no trabalho da CLT que fala que não se pode alterar contrato durante a prestação que seja em prejuízo do empregado. Mas como a gente viu aqui, não dá para... Não necessariamente é prejuízo, é uma organização da empresa. Exatamente. Aí eles tendo ciência, assinando, tudo ok, né? A gente consegue institucionalizar e dá para ver esses benefícios claros, entendeu? Então acaba sendo algo que é possível fazer durante o contrato para organizar a empresa, para que ela tenha essa possibilidade, né? Esse usufruto e até ajude nessa relação com o empregado. Às vezes, tem empregado revoltado que não tem uma folga ou outra, que ela consegue fazer isso agora sem se sentir prejudicada. Porque é ruim ela falar assim, tô dando folga, por causa, entendendo o lado humano da coisa que ele me pediu, mas estou me sentindo prejudicado. Porque eu vou perder esse cara 8 horas e ele não vai me restituir esse dinheiro, eu não posso descontar, eu que dei a folga. Com esse tipo de política, ela consegue dar esse tipo de folga e não se sentir prejudicada, porque ela em outro momento vai contar com o trabalho desse empregado, ou já contou, na verdade.
Entendi. Mais alguma coisa para acrescentar? De ordem financeira, apenas já falou aqui da ordem jurídica, pode fazer meio do caminho, ordem humana para os dois lados, né? Até o empresário também, acho que ele fica mais tranquilo sabendo que ele pode utilizar aquela força de trabalho, sente que é mais justo e pode também descansar em outro momento. E de ordem financeira a gente vê uma vantagem muito grande, principalmente se a gente precisa muito de uma força de trabalho em um período, quando em outro período a empresa vai ter uma certa demanda menor naturalmente. Então, financeiramente, isso faz muita diferença, porque toda vez pagar o acréscimo de 50%, e em outro momento a gente não vai poder diminuir a jornada, diminuir o salário da pessoa, porque isso é proibido. Então, o empresário acaba podendo trabalhar de forma financeira, assim, um ganho, e o empregado também, em relação ao financeiro, não fica prejudicado, porque em detrimento de um encerramento, enquanto tem jornada lá, né, o encerramento do contrato parcialmente em um determinado momento, ele vai receber essas horas que estão lá, então não se perde, né? Não é o que ele se perde. Pode vir acabar até receber. Pode até conversar com o empregador, olha, não estou afim de tirar essa folga, você pode me pagar tantas horas. Eventualmente isso pode até se diferenciar em cada caso ali. Né? O que eu achei mais interessante com relação a isso é porque, por exemplo, o que a gente discutiu essa semana aqui, se tiver horas extras de forma habitual, aquilo ali vai gerar um reflexo no 13º, gera reflexo nas férias. E aí, com o banco de horas, não acontece isso. Exatamente. Aí evita que seja surpreendido por não tinha esquecido das horas extras que são habituais ali, né? E acabo sendo obrigado a majorar a remuneração, tanto de 13º quanto de férias, mas também o reflexo de FGTS, por exemplo. Porque se ele compensou, não vou precisar aumentar. Porque a hora extra, ela só reflete nas férias e no 13º se elas forem habituais. Mas se elas forem pontuais, elas já aumentam o valor de pagamento do FGTS. Então ele já não aumenta o gasto naquele mês, né? Porque já vai com programado, já vai com o salário da pessoa. E aí em outro mês ele vai compensar e não vai ter esse acréscimo, né? Esse valor. Sim. Então acaba evitando que ele perca as contas de vista. Mantenha sempre um equilíbrio. Acho que é isso. Acho que é isso. Banco de horas, muito útil. Vantajoso. Mudei minha opinião com relação ao banco de horas. É isso. Acho que a gente conseguiu transferir. Se vocês tiverem alguma sugestão de tema, né, perguntas. A ideia desse programa é que seja rápido mesmo. Sim. Conteúdo rápido para que tanto o empregado quanto o empregador entendam que os temas e entendam de forma objetiva, sem precisar fazer curso, sem precisar ficar lendo e não entendi. Então, porque isso vai acontecer. Ele pega um contrato, às vezes o empregado fica com vergonha de perguntar, aí vem aqui e assiste. O empregador também, eu ouvi falar, mas eu sei lá, porque às vezes a gente joga no chat GPT, vem um monte de informação aleatória, sensacionalismo, etc. E a gente consegue organizar aqui de uma forma tranquila. Vocês perguntando também, a gente pode acrescentar alguma coisa. Acho que é isso. Fechado? Um abraço.